Olá, bem-vindos ao canal Administração Antônio Marcos. Hoje é dia 14 de abril de 2021 e nós estamos gravando o vídeo e os comentários do texto sobre o processo que foi disponibilizado na semana passada, no dia 7. Espero que vocês gostem do texto e dos comentários. Antes, porém, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe ao final os seus comentários, se vocês gostaram ou não gostaram do vídeo, e divulgue aos seus contatos, a todos os seus conhecidos, o link deste vídeo e o link do canal, para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos. Vamos então à leitura e o comentário do texto de hoje. Processos. Se nós pararmos para observar, veremos que tudo o que fazemos é por meio de processos. Todas as atividades desenvolvidas pelo homem são desenvolvidas por meio de processos ou fazem parte de processos. Mas o que é processo? Então, o que eu estou afirmando nesse início é que tudo que nós fazemos, ou nós fazemos através de processos, realizando processos, ou são parte de processo. Então, sempre nós estamos agindo por meio de processos. E aí fica a grande pergunta: o que é processo? Para compreender melhor um conceito, busco sempre pelo menos 3 definições sobre esse conceito. Neste caso, vamos ver o que nos fala o dicionário, um respeitado teórico sobre o assunto e uma das ferramentas mais conhecidas no mundo quando se trata de processo. Então, isso é o que eu faço sempre, né? Quando eu tenho dúvidas sobre o significado de uma palavra, o significado de um conceito, qual o conceito que está por trás daquela palavra, eu vou buscar. Em primeiro lugar, eu busco o dicionário. Dependendo da área a que se refere aquela palavra ou aquele termo, eu vou buscar também alguém daquela área que se relaciona àquela palavra, aquele termo, para ver qual o significado na área na qual estou interessado. E sempre que possível, busco ainda uma terceira opinião, para assim eu poder ter uma compreensão mais adequada do que está sendo falado, do que está sendo o objeto daquela palavra ou daquela expressão. No dicionário Oxford, temos a seguinte definição: sequência contínua de fatos ou operações que apresentam certa unidade ou se reproduzem com certa regularidade. Andamento, desenvolvimento, marcha. Então, de acordo com o dicionário, um processo é uma sequência de fatos ou de operações. E essa sequência de fatos ou operações constitui uma coisa só. Constitui uma unidade e se repete com uma certa regularidade. Então, a primeira definição, a definição do dicionário Oxford. Nas áreas das ciências administrativas, Davenport define processo como uma ordenação específica de atividades de trabalho no tempo e no espaço. Portanto, deve ter começo, fim, insumos e resultados claramente especificados. Então, na área que nos interessa, que é das ciências administrativas, nós temos Davenport, que nos define uma ordenação específica de atividades de trabalho, ou seja, uma sequência de atividades de trabalho, com tempo e espaço definido, local definido e um tempo definido, que tem começo, tem fim e durante
esse intervalo de tempo, eu tenho insumos que são acrescentados, são trabalhados e eu tenho resultados lá no final claramente especificados. Então, processo, sequência de atividades com insumos e um resultado qualquer lá no final. Pode ser um produto, pode ser um serviço. Finalmente, segundo a norma ISO 9000 de 2008, processo é definido como conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que transformam insumos, entradas, em produtos, saídas. A norma ISO 9000 é a norma mais importante, né, para quem fala sobre processo. Ela é internacional, ela é válida no mundo inteiro. E ela diz, conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas. Se relacionam uma com as outras, interagem uma com as outras para transformar entradas, insumos, em produtos, saídas, produtos ou serviços. Né? Então, veja só. Vamos agora, então, dar continuidade na leitura e ver como é que fica uma compreensão geral sobre isso. Observemos agora, com base nessas definições, o que afirmamos no primeiro parágrafo deste texto. Será que as 3 definições confirmam integralmente as nossas afirmações? Todas as atividades desenvolvidas pelo homem são desenvolvidas por meio de processos ou fazem parte de processos? Eu acho que sim. Eu acho que as 3 definições, individualmente e principalmente em conjunto, vêm confirmar o que nós afirmamos lá no início do texto. Todas as atividades que nós desenvolvemos ou são processos ou fazem parte de processos. Eu posso estar desenvolvendo uma atividade que é parte de um processo maior e num determinado momento eu vou agir nesse processo e alguém vai dar continuidade fazendo alguma outra coisa. Ou eu posso estar desenvolvendo um processo inteiro, desde que nós acordamos até a hora que nós dormimos. Tudo que nós fazemos via processo. Levantar, tomar um banho, processo. Fazer a higiene pessoal, lavar o rosto, escovar os dentes, processo, sequência de atividades, com início, meio e fim, com insumos, com produtos, um resultado qualquer que vai ser entregue no final. Preparar o café, processo. Tomar o café da manhã, processo. Tudo. Ir para o trabalho, dirigindo, processo. Então, tudo que nós fazemos é sempre através de processo. Então, veja a importância de processos na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Não é à toa que os primeiros estudos sistematizados sobre administração foram realizados buscando compreender como administrar processos. Frederick Winslow Taylor e todo o movimento da administração científica teve como principal objetivo tornar a administração industrial mais eficiente através da compreensão e domínio dos processos produtivos em todos os seus aspectos. Então, os primeiros estudos de administração, os primeiros trabalhos de administração publicados há mais de um século, há mais de 100 anos, capitaneados por Taylor, né, e todo um conjunto de outros investigadores, de outros profissionais, foram buscar entender como os processos de produção, como os processos industriais poderiam se tornar mais eficientes, e para isso precisava o quê? Compreender os processos, dominar os processos produtivos em todos os seus aspectos. Vemos na introdução de seu livro, Princípios da Administração Científica, 4 preocupações.
preservação dos recursos naturais por meio do uso mais eficiente desses recursos, compreensão das formas de desperdício para melhorar a eficiência, o aspecto humano buscando as pessoas com as características adequadas a cada função e a importância crescente dos sistemas de organização do trabalho. A preocupação que moveu Taylor a desenvolver seus estudos tem 4 bases. E ele apresenta isso na introdução do livro. Né? Primeiro é preservação dos recursos naturais por meio do uso mais eficiente desses recursos. Olha, uma preocupação lá do final do século XIX, início do século XX, já a preservação dos recursos naturais. E para isso, eu tenho que utilizá-los da forma mais eficiente possível. Primeira preocupação. Segunda, compreensão das formas de desperdício para melhorar a eficiência. Ora, ao reduzir ao máximo os desperdícios, mais eu vou preservar os recursos. E isso eu vou fazer tendo muito mais eficiência na realização das atividades, dos processos. O aspecto humano, buscando as pessoas com as características adequadas a cada função. E mais, é necessário ao gestor, à organização, proporcionar o melhor treinamento e capacitação possível para o trabalhador, para que ele seja cada vez mais eficiente. Olha que preocupações que já se tinha há mais de um século. E a quarta, a importância crescente dos sistemas de organização do trabalho. Quanto melhor eu organizar o trabalho, quanto melhor for o sistema de organização do trabalho, melhor serão os resultados, menos recursos serão utilizados, maior será a produtividade. Vejam, esse assunto é um assunto que é preocupação dos administradores há mais de um século. E nós ainda não conseguimos chegar à forma perfeita de produção. E talvez nunca cheguemos, né? Mas é uma busca contínua. Assim, com base nessas premissas, o movimento da administração científica desenvolveu seus estudos sobre processos, que são, até hoje, a base para os estudos da administração. Então, esse pessoal todo lá da época do Taylor, que trabalhou com o Taylor, que trocaram ideias, até hoje formam a base, né, dos estudos de administração. E essa base é estudo dos processos. As descobertas e incorporações de novos conceitos e conhecimentos só vieram acrescentar a essa base, a esse alicerce, os tijolos necessários à edificação desse grande edifício do conhecimento do humano, os conhecimentos de administração. Então, hoje, todo esse edifício que foi construído sobre o conhecimento da administração tem esses alicerces. O alicerce de todos os conhecimentos desenvolvidos pelo movimento da administração científica. Conhecer os princípios da administração de processos é o início necessário para o desenvolvimento dos conhecimentos sobre administração. Podemos dizer que a administração de processos é a menor célula de conhecimento sobre administração. Dela participam os operadores das atividades que são a base de qualquer organização, processos. Então vejam a importância do estudo de processos, do conhecimento de processos para o desenvolvimento da organização, para o desenvolvimento dos conhecimentos sobre a administração. Esses operadores, operadores de processos, e seus gestores, ao conhecerem e aplicarem os princípios da administração, irão atuar de forma a eliminar desperdícios,
aumentar a produtividade, melhorar a qualidade e entregar à sociedade produtos cada vez melhores. A base do desenvolvimento social, a base do desenvolvimento da sociedade, a base do desenvolvimento humano. A gestão e a adequada operação dos processos. Por isso que, nas aulas, nós vamos dar início à administração de processos. Nós vamos conhecer a administração de processos. Essa é a base. Então, é importantíssimo que vocês acompanhem também esses vídeos que nós estaremos divulgando a partir da próxima semana. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu feedback, deixe o seu positivo ou negativo, se não gostar, deixe seus comentários e agradeço a presença, a atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.